Bem, é aquela altura do ano outra vez, não é? A entrega do IRS. Só de pensar, muita gente já fica com dores de cabeça. Mas a verdade é que não tem de ser assim. Aliás, com um bocadinho de organização, este processo pode ser bem mais simples e, quem sabe, até trazer uma boa surpresa. Para muita gente, a ideia de juntar papéis, de tentar perceber o que é preciso, é uma fonte de stress. Aquele sentimento de que falta sempre alguma coisa, ou o medo de cometer um erro, é bastante familiar. A boa notícia é que com um bom método, tudo se torna mais fácil. E é precisamente para isso que estamos aqui. Vamos transformar esta tarefa, que parece complexa, num guia visual muito simples. O nosso objetivo é percorrer, passo a passo, todos os documentos essenciais que é preciso ter à mão. E para que seja tudo o mais claro possível, organizamos a informação em 6 secções bem lógicas, desde os dados pessoais até às deduções que podem otimizar o imposto a pagar ou a receber. Vamos a isso? Ok, vamos mergulhar nisto. Começamos pela base de tudo, pelo alicerce. A identificação correta do agregado familiar. É este ponto que define todo o enquadramento da declaração. O ponto crucial aqui é ter a fotografia exata da situação familiar a 31 de dezembro. Para isso, é preciso o NIF de todos os membros da família, sem exceção. E, claro, o IBAN da conta bancária bem atualizado, para receber um eventual reembolso. E muita atenção, se houver alterações importantes durante o ano, como um casamento, um divórcio ou um nascimento de um filho, tudo isso tem de estar comunicado e refletido. Com a base tratada, avançamos para os rendimentos mais comuns, os do trabalho por conta de outrem e as pensões. Estes dados vão preencher o anexo A para os rendimentos em Portugal e o anexo J para os que vêm do estrangeiro. Ora bem, a entidade patronal fornece a declaração anual, que é, digamos, o documento principal. Mas não nos podemos esquecer de outros elementos importantes que podem ser deduzidos, coisas como as cotizações sindicais ou as cotas pagas a ordens profissionais que para muitas pessoas são indispensáveis para exercer a sua atividade. Agora, uma dica de ouro. Grande parte desta informação já aparece pré-preenchida no portal das finanças. Fantástico, certo? Sim, é uma grande ajuda, mas a responsabilidade de confirmar se tudo está correto é sempre nossa, do contribuinte. Por isso, é preciso verificar sempre os valores antes de submeter. Sempre. Para quem recebe pensões do estrangeiro, o processo exige um bocadinho mais de atenção. É mesmo fundamental ter os comprovativos oficiais da entidade que paga a pensão, com o valor bruto anual e, muito importante, o imposto que já foi retido lá fora. Passemos então para os trabalhadores independentes. Se há emissão de recibos verdes, esta secção é absolutamente fundamental. E aqui a organização ao longo do ano é sem dúvida a palavra de ordem. É essencial ter um controlo super rigoroso de toda a faturação emitida. A isso juntam-se os comprovativos das contribuições para a Segurança Social e, claro, todas as faturas de despesas relacionadas com a atividade. Cada despesa que possa ser justificada pode fazer a diferença no acerto final de contas. Nesta secção, olhamos para os rendimentos que não vêm diretamente do trabalho. Falamos dos ganhos de investimentos financeiros, que vão para o anexo E, e das rendas de imóveis, que se declaram no anexo F. O banco ou a corretora normalmente fornecem declarações anuais que resumem tudo: os juros, os dividendos recebidos. Se houve um resgate de um seguro de vida, a seguradora também emite um documento com o valor do ganho. É só uma questão de reunir todos estes papéis. E para quem tem imóveis arrendados, não basta ter os recibos da renda. Para otimizar o imposto, devem juntar-se os comprovativos de pagamento do IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, bem como as despesas de condomínio, seguros e até faturas de obras de conservação. E chegamos a uma das áreas que, por vezes, parece mais complexa: a declaração de mais-valias. O que é isto? Basicamente, é o lucro que se teve com a venda de um ativo. E tudo isto vai parar ao anexo G. Para simplificar, podemos dividir isto em duas grandes áreas. De um lado, os ativos financeiros. Pensa em ações ou criptoativos. Do outro, os ativos imobiliários, como a venda de uma casa. Como se pode imaginar, a documentação necessária é diferente para cada um. Portanto, se foram vendidas ações, são precisas as notas de liquidação que mostram os preços de compra e de venda. É com base nisto que se calcula a mais-valia. No caso dos criptoativos, o detalhe mais importante é o tempo que foram detidos. Se foram mantidos por mais de 365 dias, as regras podem ser diferentes. A venda de um imóvel, essa sim, exige um pouco mais de papelada. Mas vamos ver isto passo a passo. O ponto de partida são as escrituras, tanto a de compra como a de venda. A isto, somam-se os impostos pagos na altura da compra, como o IMT, e todas as despesas que houve com a venda, comissões, por exemplo, e também com a valorização do imóvel, como obras.
Vamos para a última secção e, para muitas pessoas, a mais interessante de todas. É aqui que se reúnem os documentos que comprovam as despesas que nos dão direito a deduções e benefícios fiscais. Tudo isto vai para o anexo H. Este gráfico dá-nos uma visão geral das grandes categorias de despesas que podem ajudar a baixar o imposto: saúde, educação, encargos com lares, o que se investiu em PPRs e as pensões de alimentos. Para cada categoria é preciso comprovativo certo. Na saúde, por exemplo, até as despesas com IVA a 23% podem contar, desde que haja receita médica. Na educação, as rendas de estudantes deslocados são uma dedução muito importante. E para os PPR, os Planos Poupança-Reforma, a declaração anual da entidade gestora é o documento-chave. E aqui fica uma dica final, mas olhe que é mesmo crucial. A maior parte destas deduções depende de uma coisa: da validação das faturas no portal e-fatura. Por isso, é absolutamente essencial garantir que todas as despesas com o NIF foram registadas e, claro, bem categorizadas ao longo do ano. Se há uma ideia a reter de tudo isto, é esta: ter uma pasta, seja ela física ou digital, onde se vão guardando estes documentos todos ao longo do ano, é o verdadeiro segredo. A organização não só evita o stress de última hora, como garante que não se perde nenhum benefício fiscal pelo caminho. E pronto, assim concluímos este nosso checklist. A ideia é transformar a obrigação do IRS numa oportunidade para uma boa gestão das finanças pessoais. Com esta lista de verificação, o caminho para a tal tranquilidade fiscal fica, sem dúvida, muito mais claro.